Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a 8ª série deste podcast, vamos conhecer a alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na UPorto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje, no Alumni Mundos, estamos com Patrícia Babo, alumna da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, é dentista e vive atualmente em Tours, uma cidade francesa. Enquanto estudante participou em várias atividades, como o Hospital dos Pequeninos, a Mostra da UP, foi representante da Unidade Curricular de Medicina Dentária Preventiva, vogal da Comissão de Curso, secretária da Comissão Organizadora das Jornadas e ainda participou na organização do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas em 2021. Quando terminou o curso nesse ano, passou por 10 clínicas dentárias em menos de um ano e foi nessa altura que decidiu emigrar para a França, onde vive desde janeiro de 2023. Olá Patrícia, bem-vinda ao Alumni Montes. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e acho que está a ser uma experiência muito gratificante. Comecei os meus estudos na Universidade do Porto. Era isso que eu te ia perguntar. Vamos começar pelo fim. Eu ia perguntar, vamos começar pelo fim. Porquê a França? Como é que surgiu essa decisão de ir para a França? Tirar os teus estudos na Universidade do Porto? Sim, e depois no meu último ano de faculdade, já a maior parte dos meus colegas já pensava em emigrar. Porque já ouviam dizer que era muito complicado a questão do emprego. E, portanto, já havia também recrutadores de franceses que já falavam connosco nas faculdades, também dos Países Baixos, também já havia da Bélgica, e, portanto, houve alguns colegas meus que já estavam a pensar mesmo seriamente em ir para a França. Tanto é que já ao acabar a faculdade, já muitos estavam a tirar curso de francês. Já começaram a tirar mais ou menos em abril e terminámos o curso em julho, portanto eles já tinham o curso de francês quando acabámos a faculdade. E a maior parte dos meus amigos do núcleo mais próximo emigraram para a França quando terminámos o curso em julho de 2021. Mas eu nunca pensei em emigrar porque também sou muito ligada à família, aos amigos, e nunca tinha estado fora do país. Porque na altura, quando surgiu a oportunidade de ir de Erasmus, eu também não tinha muita vontade, sou sincera, passar assim um longo período fora de casa. Tinha muita vontade de conhecer culturas novas, países novos, mas não de passar longas temporadas fora de casa. E, portanto, essa ideia foi posta um bocadinho de parte e eu também tentei conhecer a realidade do emprego aqui em Portugal. E então fiz-me à vida e mandei vários currículos para... Quiseste dar a oportunidade de ficar cá, não é? Sim, porque também foi este o país onde eu cresci, foi este país que me deu esta licenciatura, portanto eu também queria contribuir para a sociedade, digamos assim. E então queria ficar por cá. Tanto é que depois, em julho de 2021, mandei N currículos para várias clínicas e não estava a ter muito sucesso na busca de emprego. Tanto é que depois, paralelamente, também consegui um emprego no SNS 24, na altura da pandemia, que estavam praticamente as clínicas fechadas, portanto era difícil encontrar uma clínica que estivesse a aceitar novos médicos dentistas, numa altura em que estava praticamente tudo fechado. Isso ainda foi durante o curso, se calhar, não? Sim, foi durante o curso e depois, já quando terminei, ainda estava ali o rescaldo da pandemia e pronto, e estavam a recrutar pessoas da área da saúde para o SNS 24 e eu aproveitei, uma vez que não tinha o meu tempo preenchido, então estava praticamente a full time no SNS 24 e a part-time como médica dentista. E depois, quando a pandemia do Covid-19 começou a abrandar, já existiam cada vez menos turnos no SNS 24 e eu também, paralelamente, ia enviando currículos, porque era a minha área,
E então ia conseguindo um dia num sítio, outro dia noutro, mas eram pontos muito distantes uns dos outros. Mas acho que quando nós terminámos o curso, sim, nós queríamos a oportunidade e aprender e provavelmente também é exigido noutras áreas experiência, como na minha eram exigidos 3 anos de experiência. Estavas a começar, não é? Sim, então eu queria ganhar essa experiência. E portanto acabei por sujeitar-me um bocadinho a andar. Eu fazia à volta de 500 km por semana em vários pontos do país, ia para a Régua, ia para muitos sítios mesmo, e aí vinha. Portanto, acabei por estar em Portugal, mas não estava feliz, porque eu via que as minhas amigas que estavam no estrangeiro, já estavam lá há meio ano, sensivelmente, estavam a ser bem-sucedidas e tinham muitas oportunidades, eram valorizadas, e eu não sentia essa valorização aqui em Portugal. Ou seja, estávamos no mesmo pé de igualdade, mas os caminhos estavam a divergir muito. E foi aí que pensaste, se calhar vou ter que deixar esta proximidade assim, Foi uma decisão um bocado complicada, mas acho que aconteceu de forma muito espontânea, porque eu precisei de ver com os meus próprios olhos que não era por ali o caminho. Então vi que não estava a ser, eu própria não estava a ser feliz, porque fazia muitos quilómetros por semana, tinha muitas despesas e também não tinha assim tanto tempo livre quanto isso, porque eu trabalhava de segunda a sábado, só tinha o domingo para descansar, e então não conseguia ter tempo de qualidade nem para mim, nem para estar com a minha família e com os meus amigos. E falava muitas vezes com as minhas amigas que estavam no estrangeiro, e elas vinham cá 3 em 3 semanas, de mês a mês, tiravam muitas férias, e eu pensei, então quer dizer, eu estou aqui, mas elas passam mais tempo com a família do que eu, não é? Exatamente, foi isso que eu pensei. Então vi que as portas estavam a começar a fechar, e então tomei essa decisão quase de um momento para o outro. Para além de que, quando elas me começaram a falar das oportunidades de emprego, da valorização, eu começou ali a surgir aquele bichinho de se calhar também podia ir pelo mesmo caminho. E então comecei a tirar um curso de francês, mas não comecei a tirar o curso, mas naquela de ok, tenho sempre aqui esta possibilidade caso realmente não funcione aqui. Um backup, não é? Exatamente, mas ainda não era aquela certeza de eu estou a tirar o curso para realmente ir. Então depois comecei a tirar o curso de francês em setembro, digamos, e depois acabei por continuar nas clínicas e vir que realmente que não tinha mesmo hipótese. Então eu falei com a minha mãe na altura, que me apoiou muito, e disse que pronto, olha, se achas que é o melhor para ti, vai. Então tomei essa decisão quase de um momento para o outro. Foi assim muito espontâneo, e acabei por ir em janeiro de 2023 e está a correr super bem. Foi muito desafiador no início, porque também é uma cultura nova. E tu foste para Paris, não é? Tinhas amigos em Paris nessa altura? Tinha. Foi por isso que eu fui para Paris, porque tinha lá está, as minhas amigas próximas estavam todas nessa zona. E fui para Paris, só que Paris é uma cidade muito gira para se conhecer, mas depois para viver é uma realidade muito diferente. E depois eu não fui para o centro de Paris, eu fui para os arredores de Paris. Portanto, também há muita pobreza, há muita imigração, e é uma cidade muito confusa, era muita gente. Portanto, Paris e arredores de Paris têm tanta gente como Portugal inteiro. E eu estava habituada a ter, porque eu não vivo numa zona como a Porto, eu vivo em Lousada, portanto uma cidade relativamente pequena. Não estava habituada a esta confusão toda, então chegar ali foi um turbilhão de emoções, porque parece que não tinha sítio para repousar e estar ali. Por exemplo, aqui eu tinha a possibilidade de ir ver o mar, para acalmar os pensamentos e respirar um bocadinho. Lá não, parece que a vida está sempre a acontecer
muito Sentiste rápido. falta de alguma tranquilidade, não é? Sim, sim. E foi aí que decidiste ir para Tours, então? Tinhas alguém em Tours já? Não. Ok. Eu estive um ano em Paris, nos arredores de Paris, mas eu não me estava a sentir bem. Portanto, eu na parte do trabalho estava a correr muito bem, porque tinha as oportunidades, tinha muito emprego e estava a progredir. Isso foi o que te fez sair de Portugal, Exatamente. não é? Era essa procura pelas oportunidades? Exatamente. Portanto, eu no fundo pensei... ok, eu fui movida pela questão do emprego, portanto, se isto está a correr bem, eu vou continuar aqui e se calhar vou descurar, vou descurar um bocadinho as outras questões pessoais. Ou seja, vou focar-me no trabalho e vou descurar tudo o resto. Mas nós precisamos de ter uma vida pessoal e profissional equilibrada. E, portanto, eu... decidi que tinha que vir a Portugal pelo menos uma vez por mês. Eu não consigo estar fora de Portugal mais que um mês e meio. Porque é vir aqui respirar. Mas vens tipo um fim de semana? Ou... Sim, às vezes venho um fim de semana, outras vezes, por exemplo, na altura da Páscoa, Natal, venho uma semana, 2 semanas. Agora nas férias de verão também tive cá mais tempo. Portanto, aproveito, às vezes estou cá um fim de semana, outras vezes estou cá 2 fins de semana, porque também lá nós temos os horários flexíveis. Permite-nos compensar, por exemplo, trabalhar ao fim de semana, mas depois compensar e ter dias livres durante a semana. Conseguimos gerir as nossas agendas, então acabava por... Eu, nesse tal primeiro ano, vinha a Portugal com... Ok, vou recarregar as baterias, vou estar com as minhas pessoas, vou ver o mar e depois torno a ir. Mas lá eu não me sentia verdadeiramente feliz. E quando nós vamos para um sítio onde não estamos completamente felizes, também não conseguimos estar lá durante um longo período de tempo. E eu pensei, ok, eu vou estar aqui, mas vai ser durante alguns anos. Por isso é que eu vim, não é? E, portanto, eu estava com 2 amigas lá numa clínica, o que é ótimo, porque temos sempre ali pessoas que nos apoiam. E então, nós não estávamos felizes nessa zona e decidimos que queríamos uma cidade diferente. Foste com as tuas amigas, então? Sim. Isso foi bom, não é? Um certo apoio também. Sim, completamente. Nós as 3 apoiámos-nos muito mutuamente e também, se não fosse assim, acho que iria ser muito difícil, porque é muito complicada toda a envolvência de estar num novo país completamente sozinha. É muito difícil. Então, nós as 3 apoiámos-nos muito e decidimos as 3 que queríamos mudar de cidade. E então começámos no fim desse ano, do ano passado, começámos a falar com uma recrutadora portuguesa que recrutava também dentistas para toda a França e tínhamos alguns requisitos, um dos quais ter aeroporto ou estar perto de um aeroporto e que fosse uma cidade que não tivesse tanta população como Paris, mais calma, que se fosse uma cidade agradável, que nós nos sintamos em casa. E então ela deu-nos várias opções e então encontramos a cidade de Tours. Fomos visitar a cidade de Tours e eu até acho que é uma cidade parecida com o Porto, não é tão confusa, mas muito simpática, com o rio, portanto fazíamos ali algumas associações com a nossa casa, o Rio Douro e tudo mais. Ali aquela zona muito gira. E então fomos visitar a cidade, achamos a cidade super simpática e muito acolhedora e decidimos Vai ser aqui. mudar. Sim. Tem um aeroporto pequenino, não faz muitos voos, faz, penso eu, 6 voos para 6 cidades diferentes. Ou seja, é um aeroporto muito limitado nesse aspecto, mas o Porto é uma das cidades. É uma das cidades. Portanto, foi ali mesmo a calhar, foi mesmo... E então decidimos que era aquela, que não pensámos 2 vezes. O que é que tu sentiste... É assim, eu ia perguntar, o que é que tu sentiste mais falta, não é? O que é que te custou mais? Deixar a família e os amigos... ou encontrar novos amigos? Tu, no fundo, não encontraste novos amigos porque já eram teus amigos, não é? As pessoas com quem tu te dás. Mas entretanto, conseguiste fazer amizades com outras pessoas? Eu acho que
Quando nós ingressamos no mundo do trabalho é um bocado mais complicado de fazer novos amigos, porque as pessoas têm as suas vidas e depois não estão predispostas a ir a um bar ou Sim. ter a vida para além do trabalho. Então é mais complicado arranjar amigos, principalmente fora da nossa área de trabalho, porque se nós arranjarmos amigos que sejam da mesma área da saúde e assim, temos sempre pontos de contacto e conseguimos conversar sobre esse assunto e depois acabamos por conseguir ganhar uma amizade, mas se for uma pessoa completamente fora da nossa área, já é mais difícil estabelecer uma conversa, ainda por cima numa língua estrangeira. Claro. Sim, então tu lá tu estás mais com as tuas amigas, mais não é? com as minhas amigas, sim, e também com a parte das pessoas com quem nós trabalhamos. Sim, mas maioritariamente com as minhas amigas. Sim. E custou-te muito deixar a família? Tu vens cá regularmente, Sim. não é? Mas custou-te muito deixar a família e os amigos que tinhas cá? Custou, mas agora, olhando para trás, eu vejo que consigo na mesma esse equilíbrio, porque comparando com o ano em que eu estive a trabalhar aqui em Portugal, eu consigo ter mais tempo agora e mais tempo de qualidade Né? do que antes, porque antes eu saía cedo de casa e chegava tarde, portanto eu não conseguia aproveitar o tempo que estava com a minha família. E agora consigo, vou 3, 4 dias para Portugal, mas estou realmente a viver a 100% aqueles dias. E se calhar consegues lidar com a distância, porque agora há muita tecnologia, não é? Sim. Dá para fazer umas videochamadas, mesmo quando... Felizmente, não é? Felizmente os tempos mudaram e falamos todos os dias por videochamada. E também acho que se passa relativamente rápido, porque como venho cá com muita frequência, as semanas acabam por se passar bastante rápido. E então quando venho cá tenho sempre é quase como estava a falar há bocadinho, de ser um bocadinho turista na própria cidade. Sim, e não tens de trabalhar, não é? Exatamente. Estás mais presente, não é? Exatamente. Tu sentiste algum choque cultural quando chegaste à França? Disseste-me que Paris foi ali, tiveste ali algum choque, não é? A língua, por exemplo, foi uma barreira. Documentos, sentiste alguma dificuldade? Senti no início, é uma adaptação muito grande, porque também no sítio onde nós estávamos havia muita imigração. Posso dizer que na cidade onde nós estávamos, nós éramos das poucas europeias que estava lá, portanto era tudo imigrantes do Médio Oriente, da África, etc., portanto com uma cultura totalmente diferente da nossa, da europeia. E mesmo com os franceses também são muito fechados e não falam muito em inglês. Essa questão da língua também foi difícil porque eu arranhava o francês quando fui para lá e depois com o tempo começámos a conhecer as expressões e começámos a melhorar, mas no início é complicado a comunicação, sobretudo. E eles, não sabendo o inglês, nem sabendo mais nenhuma língua para além do francês, nós é que tínhamos que tentar comunicar, exatamente. E, por exemplo, em relação à cultura mesmo, tu acabaste, esse teu primeiro ano foi um bocadinho diferente, não é? Porque acabaste por não sentir bem a cultura francesa. Como disseste, estavas no meio de um pote cultural, não é? Sim, eu acho que só agora é que estou a lidar melhor e a conhecer, sobretudo, a cultura francesa. E eu acho que nós portugueses e os franceses somos muito diferentes, apesar da nossa geografia, nós estamos relativamente perto, mas em questão de mentalidade nós somos muito diferentes. E há certas coisas francesas que eu me identifico, e não tanto com as portuguesas e vice-versa, mas eu acho que a cultura francesa tem muita coisa de bom. Por exemplo, a questão do trabalho. Nós portugueses vivemos muito para o trabalho e damos horas extra e fazemos... Acho que a nossa vida gira muito em torno do trabalho, enquanto que lá não. Muitas das pessoas com quem eu contacto só trabalham 4 dias por semana
e depois às 5, 6 da tarde vão para uma esplanada, estão lá a conversar, a beber um copo, estão realmente a aproveitar a vida depois do trabalho, a sua vida pessoal, enquanto que nós não temos muito esse hábito. Se nós olharmos para as esplanadas aqui em Portugal ou restaurantes, vê-se mais, se calhar, estrangeiros do que propriamente portugueses a fazer isso em dias de semana. E também terminamos, se calhar, os nossos horários de trabalho um bocadinho mais tarde, não é? Sim, eles também. Terminam todos mais cedo. Também. Pelo que eu percebo, não é? E quando eu entrei agora neste novo emprego, nesta nova clínica, eles perguntaram quantos dias é que nós estávamos habituados a trabalhar e nós dizíamos os 5 dias, mas eles diziam 5 dias, mas então vocês não têm vida pessoal para além disso? Sim. Ou seja, eles valorizam muito o descanso, o relaxar, ir conhecer sítios, ir fim de semana. Eles valorizam muito essa parte social, enquanto nós não. E mesmo à noite, eles gostam de beber um copo no fim de jantar, e vê-se pessoas de todas as faixas etárias, desde os mais novos até aos mais velhos, pessoas com 60, 70, estão lá a conversar com os amigos. Acho que eles valorizam muito essa questão das relações fora do trabalho. E com essa parte tu identificaste de alguma forma, não é? Sim, completamente. Patrícia, quando alguém te pergunta sobre como é que é morar fora de Portugal, qual é a mensagem que tu transmites? Então, eu acho que é muito positivo morar fora de Portugal, mas acho que nós não nos podemos esquecer de quem somos lá fora. Acho que eu, quando vejo um português, por exemplo, gosto sempre de falar com ele, porque identifico casa, por assim dizer. Quando eu ouço português é casa, é parte do conforto, mas acho que é uma experiência extremamente gratificante, porque nós alargamos os nossos horizontes, conhecemos culturas novas. Eu acho que estar em Portugal ou regressar a Portugal é sempre garantido. Daqui a 5, 10 anos, acho que nós podemos sair e depois podemos voltar. Portanto, acho que ainda por cima agora com os voos temos essa facilidade de ir para todos os locais do mundo. Portanto, estar em Portugal é algo garantido. E eu acho que voltar também será garantido daqui a alguns anos, mas é bom ter experiências lá fora. Ter essa experiência, não é? Ainda por cima, é engraçado porque a maioria das pessoas com quem nós falamos já tinha essa vontade de sair, de ir viver para fora. E tu ainda agora falaste connosco e confessaste-nos que não querias ir viver para fora. A tua ideia não era essa de todo, por isso é uma vivência totalmente diferente, não é? Foi uma vivência mais recente para ti, sim. Não é? Tu quando sais de Portugal, o que é que sentes mais falta? Tu vens cá algumas vezes, mas do que é que tu sentes mais falta? É o mar, se calhar, como falaste? Tudo. Do mar, nós temos essa facilidade e damos por garantido o mar. E nós lá não temos essa facilidade. Então, acho que eu preciso de ir dar uma caminhada no mar, às vezes quando estou assim em períodos de reflexão, ou mesmo para descanso, ir a uma esplanada, à beira-mar, é algo que me recarrega as baterias. E essa parte essa questão do mar, eu sinto mesmo quando eu aterro no aeroporto do Porto, aquele cheirinho do mar, é algo que me deixa logo feliz e penso logo, ok, eu estou em casa. Estou em Portugal. Sim, mas depois também a questão da comida. É estranho irmos a um supermercado e não vermos bacalhau à venda. É estranho porque tudo aquilo que nós estávamos habituados aqui, lá fora não existe. Portanto, parece que estamos noutro mundo. Então, eu quando venho cá a Portugal, venho sempre com muitas saudades de tudo o que é tipicamente português. Não levas o bacalhau na mala? Levo tudo na mala. Chouriços, bacalhau, sim. Também não há tanto chouriço, sim. Pelo menos no nosso chouriço, não é? A parte dos enchidos. Lá há outras coisas, mas sim, não... Sim, eu acabo por levar praticamente muita comida na mala, daqui para lá, porque... eu acho que lá eles têm... a mesma parte da alimentação é muito diferente da nossa e eles gostam muito da parte do queijo, gostam muito da charcutaria, mas é diferente da nossa. Sim. E então eu prefiro levar as minhas coisas aqui de Portugal porque ajuda também a amenizar a distância.
Eu faço sempre pratos portugueses lá em casa, mas não sabe de maneira igual. E quando venho aqui, realmente sinto que sabe a português. Se calhar também os ingredientes, pode haver algum ingrediente Sim, que não é... Sim, também é diferente. Como é que tu vês o futuro? Viver fora de Portugal mudou a forma de tu veres o futuro? Como é que tu vias há uns anos e como é que o vês agora? Eu acho que, para já, o futuro é um bocado incerto, mas também nós não podemos... temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Porque eu não estava a contar de mudar de país e mudei. Ou seja, eu acho que dependendo da oportunidade, nós devemos agarrar a oportunidade no momento em que ela surge. Às vezes posso não estar a pensar ir para um determinado, se calhar mudar de país ou regressar a Portugal agora, mas depois se calhar até faz sentido tomar essa decisão no futuro, dependendo do que valorizamos na altura e das prioridades que surgirem na altura. Mas eu antes não valorizava tanto... se calhar estar em Portugal, porque era uma coisa banal. Eu queria era ir conhecer sítios novos e viver cultura e vivenciar culturas novas, e agora também tenho muita curiosidade para conhecer sítios novos, como é óbvio, mas também gosto de voltar ao conforto da casa. Sim. Portanto, acho que vivemos as coisas de uma forma muito mais intensa. Mas vês-te a viver em França muitos anos ou até ir para outro país? Muitos anos, se calhar a longo prazo não, mas a curto, médio prazo talvez, sim. Ok. E de que forma é que tu vês agora o teu país? Quando visitas Portugal, sentes-te um bocadinho turista? Sinto-me turista na medida em que gosto de ir à Ribeira, dar um passeio, gosto de ir ver o Douro, gosto de ir ver o mar, faço uma lista de restaurantes onde eu quero ir comer a francesinha, ou seja, sinto-me turista aqui em casa e também gosto de visitar outras cidades, ir ao Algarve, ver o nosso mar, mas também me sinto muito portuguesa ainda, porque nós lá contactamos, nós as três, falamos sempre em português. Sim. Portanto, o nosso Portugal é a nossa casa, não é? Ou seja, eu sinto-me turista nessa medida em que gosto de conhecer novos sítios em Portugal e gosto de visitar certos sítios onde sou feliz, mas também me sinto muito portuguesa. Quando algum estrangeiro ou um francês, não é? Os teus colegas, por exemplo, de trabalho, que são franceses, quando eles te perguntam recomendações de Portugal, o que é que tu dizes? Tens assim alguma lista preparada já? Sim, então nós temos as nossas assistentes e pessoal com quem nós trabalhamos. Tenho assim alguma curiosidade, porque eu acho que nós também vendemos muito bem o nosso país. Somos portuguesas orgulhosas, e elas, vendo que nós vamos a casa com esta regularidade, ficam curiosas. Então, mas o que é que o vosso país tem assim tão especial? Então nós falamos muito do Porto, principalmente, que é a nossa casa, de Lisboa. Se quiserem ir à praia, praias fabulosas no Algarve. Portanto, dependendo dos objetivos de viagem de cada um, nós indicamos os sítios. E também é muito apelativo, porque é tudo muito perto, não é? Sim, sim. Em França tens que percorrer muitas Exatamente. horas, não é? Para chegar ao mar, por exemplo. Sim. E ali não é? Em 5 horas estamos no Algarve. E temos 3 aeroportos, portanto, principais que dão para várias regiões. Sim. E então nós acabamos por recomendar mesmo restaurantes e tudo. E mesmo também tenho pacientes que vão lá, e eu tenho sempre a Rádio Portuguesa a dar no meu gabinete. Portanto, eles às vezes perguntam, porque reconhecem que eu não sou francesa, e perguntam, mas que língua é? E eu digo, é português. E depois alguns já visitaram Portugal e adoraram. Sim. Outros também têm muita curiosidade. Principalmente eles adoram muito o vinho. E eu recomendo sempre a região do Douro para fazerem provas de vinhos. Portanto, acho que o nosso país tem muita coisa para oferecer, dependendo dos objetivos de cada um. Mas nós recomendamos sempre Portugal como destino. Como é que tu vês o futuro, Patrícia? Já falaste um bocadinho disso há bocado, mas como é que tu vês o futuro agora? Como é que o perspectivas? Qual era a tua ideia? Assim, é um bocado difícil prever o futuro, mas encaro sempre de uma forma muito positiva, porque acho que nós temos sempre que ser fiéis a nós próprios, trabalhar, estudar,
desenvolver certas soft skills, empatia, a capacidade de gestão, liderança, etc. E acho que depois as oportunidades vão surgindo e nós temos também que saber agarrar as oportunidades quando elas surgem. Portanto, eu acho que nós temos que fazer essa preparação de estudar, de conhecer novas pessoas, fazer networking, ir a congressos, fazer formações extra para além da base da faculdade. Agora temos que estudar e fazer formações em diversas áreas, porque estão sempre a surgir atualizações, mas depois também há as oportunidades e temos que as saber agarrar. No fundo, eu digo que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Certo, sim, muito certo. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Oporto? Então, que sigam sempre os seus sonhos, que trabalhem, que aproveitem também a vida académica, que estudem e que, se possível, e se tiverem esse bichinho de conhecer novos países, que o façam, nem que seja em Erasmus, porque felizmente existe essa oportunidade, e sugiro mesmo que vão para um país onde se identifiquem, sobretudo, com a sua cultura, porque acho que abre muitos horizontes, mesmo depois para a parte de encontrar emprego, e acabam sempre por conhecer sítios novos, culturas novas, pessoas novas, e se calhar até se vão identificar em certos pontos com determinadas características dessa cultura e que se calhar até se identificam mais do que propriamente com a cultura portuguesa. E acho que depois acabam por nos moldar essas experiências que nós temos lá fora. Sem dúvida. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!